O que é que eu acho de filmes religiosos? Será que o Oscar é superestimado? E afinal de contas, o que raios aconteceu com os meus vídeos sobre os filmes do Estúdio Ghibli? No episódio de hoje eu vou responder essas e outras perguntas que vocês me mandaram. Então, vamos lá! Então vamos começar com uma pergunta que eu tenho recebido todos os dias em todas as minhas redes sociais de muitos de vocês, que é o que aconteceu com os vídeos do Entreplanos sobre os filmes do Estúdio Ghibli. Afinal de contas, muitos de vocês perceberam recentemente que eles não estão mais no ar. E isso aconteceu, infelizmente, porque eu levei um strike de direito autoral do Estúdio Ghibli. Eles derrubaram o meu vídeo sobre Totoro. E assim, quem faz esse tipo de vídeo que eu faço com imagens de filmes, sabe que isso é um risco que você corre o tempo todo aqui no YouTube, ainda mais se você usa trechos de filmes do Estúdio Ghibli, que é famoso por sair dando muitos strikes em canais que usam trechos de filmes deles. Sendo que, teoricamente, o meu uso dessas imagens se enquadra dentro do que é considerado o uso justo, porque eu estou usando essas imagens não para reproduzir a obra de arte de forma de graça, mas sim para fazer comentários críticos sobre a obra. E esse foi um strike manual, então algum representante do Estúdio Ghibli encontrou esse meu vídeo de meses atrás e achou que eu estava realmente merecendo levar um strike, e aí o vídeo foi tirado do ar, e isso obviamente me deixou bem triste, porque é um vídeo que eu gostei muito de fazer, é um vídeo para o qual eu trabalhei muito, e teve uma recepção muito legal de vocês. E além disso eu fiquei com muito medo, porque uma das minhas primeiras reações foi pensar, poxa, se essa pessoa me deu strike por esse vídeo, o que garante que ela não vai entrar no meu canal e ver se eu tenho outros conteúdos de Estúdio Ghibli para me dar vários outros strikes? Porque afinal de contas eu tenho muitos vídeos sobre o Estúdio Ghibli. E a questão é que se você toma 3 strikes, o YouTube deleta o seu canal. Então, eu achei que eu estava correndo um risco muito real de tomar 3 strikes muito próximos um do outro, porque a pessoa podia simplesmente olhar de uma tacada só todos os vídeos que eu fiz e sair me dando strike. Então, para evitar que o Entreplanos fosse deletado por conta de 3 strikes que viessem de uma só vez, eu decidi pegar todos os meus vídeos de Estúdio Ghibli e colocar eles em modo privado e deixar eles fora do ar durante algum tempo. E eu fico triste também porque isso aconteceu justamente quando os filmes do Estúdio Ghibli entraram no catálogo da Netflix, então muita gente está conhecendo os filmes do Estúdio Ghibli agora e muita gente está procurando conteúdos sobre isso, muita gente quer recomendar meus vídeos de Estúdio Ghibli para quem está conhecendo, para os amigos que estão conhecendo esses filmes agora, e infelizmente isso não é possível porque eu tive que tomar essa precaução. Então, é chato? É. Eu fico triste? É. Mas tirar esses vídeos do ar foi uma forma de, no final das contas, preservar a existência do Entreplanos. Eu estaria correndo o risco de ter esse canal deletado se eu não fizesse isso. Então eu peço desculpas por não estar disponibilizando esses vídeos, mas eu espero que vocês entendam. Isso é uma questão de sobrevivência para o Entreplanos. O Thiago Figueira está perguntando se a crise da pandemia é a maior que o cinema já viu, e o Lourenço Brasil está perguntando se essa crise é tão grave quanto a greve dos roteiristas de 2007. Bom, Thiago, eu acho sim que essa é a maior crise que a indústria do cinema já viu, por conta do período muito prolongado em que cinemas têm que ficar fechados e como isso afetou o lançamento de dezenas ou até mesmo talvez centenas de filmes. Os estúdios estão sendo muito afetados economicamente por conta disso, e eu acho que isso está acontecendo numa magnitude que nunca aconteceu antes na história do cinema. E respondendo o Lorenzo, cara, a Aline Diniz criou um canal recentemente no YouTube e um dos primeiros vídeos que ela lançou é justamente falando sobre uma comparação entre essa pandemia e a greve dos roteiristas de 2007. Eu recomendo muito que você veja esse vídeo. Mas eu concordo muito com a Aline quando ela disse que, na verdade, essa é uma situação mais grave do que a greve dos roteiristas, porque quando teve aquela greve, só os roteiros não estavam sendo produzidos e aí você podia substituir os programas com outras produções tipo reality shows. Agora, a crise da pandemia não só afeta a produção dos roteiros, afeta tudo, porque você não pode ter muitas pessoas juntas, então acaba sendo muito mais prejudicial, acaba sendo algo que engloba todas as áreas da produção cinematográfica e televisiva. Mas, de novo, se você quiser ver isso em muito mais detalhes, recomendo que você veja o vídeo da Aline. Tiago Costa, qual a sua opinião sobre a morte do autor? Será que é realmente possível separar obra do criador? Tá, antes de mais nada, eu acho importante a gente fazer uma distinção. Quando normalmente se fala na teoria sobre morte do autor, não é falando sobre cancelamento do autor.
Porque quando as pessoas costumam falar sobre separar a obra do artista é por conta de escândalos da vida real desse artista e tudo mais, e se dá pra separar isso. Agora, o conceito de morte do autor é diferente. O conceito de morte do autor está muito mais relacionado à palavra do autor sobre a obra dele e se a gente deveria considerar aquilo como a palavra final sobre aquela obra de arte. Um exemplo que a gente pode citar é Mãe, do Aronofsky, porque o Aronofsky depois deu várias entrevistas falando qual é o significado da obra, né, e tudo mais, e aí muita gente enxerga aquilo como pronto, então essa é a resposta sobre o filme, é isso que o filme significa, e pronto, como se aquela fosse a única interpretação válida. Agora, a ideia da morte do autor quer dizer o quê? Que aquilo é a visão somente do autor, mas não quer dizer que aquela é a resposta definitiva sobre a obra, porque a obra de arte, depois que é lançada no mundo, ela vira do público, então se você teve uma interpretação completamente diferente do que o Aronofsky falou, ela é tão válida quanto a palavra do diretor. E eu concordo com essa visão, eu não acho que se um diretor falou que o filme representa tal coisa, que aquilo é a verdade. Não, eu acho que cada um pode sim ter a sua interpretação e aquilo ser tão válido quanto. Claro que isso rende muito mais debate e eu tô fazendo um resumo do resumo, mas é mais ou menos isso a ideia da morte do autor e essa é a minha visão sobre esse conceito. Arthur Morgan, você acha que o Oscar é superestimado ou merecidamente um sinônimo de qualidade? Bom, eu não acho que o Oscar seja um sinônimo completo de qualidade, principalmente se a gente estiver falando de quem levou os prêmios, porque o que não falta são exemplos de filmes que levaram o Oscar de melhor filme e não mereciam, enquanto filmes que mereciam muito nunca levaram o Oscar, ou até mesmo diretores, que nem o Hitchcock, que nunca levou um Oscar. Então, não é um termômetro preciso, digamos assim, de coisas que realmente são muito boas. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que o Oscar tem um poder muito legal de chamar mais atenção para certos filmes que não seriam necessariamente os mais populares e com as maiores bilheterias. Sem contar que o Oscar, de vez em quando, pode chamar a atenção de um público para um tipo de cinema que eles não estão acostumados a assistir. Eu penso muito em Parasita nesse ano, que venceu vários prêmios e acabou chamando a atenção de muita gente para o cinema da Coreia do Sul. Então minha visão do Oscar é meio mista, eu acho que ele tem sim um certo valor, mas também não acho que ele é sinônimo completo de as melhores obras de todos os tempos. Renan Rodrigues, o que você acha de recriarem o James Dean digitalmente para atuar no filme Finding Jack? Sinceramente, eu detesto essa ideia. Primeiro porque eu acho isso quase um ultraje mesmo, assim, para a imagem do James Dean, como se o filme estivesse querendo convencer a gente de que, tipo, olha só, a gente recriou ele visualmente, então é o James Dean, sendo que um ator é muito mais do que um rosto, um ator tem a sua essência artística interna. Uma essência artística que é individual do ator e que nunca vai poder ser reproduzida por ninguém, nem por animação. Então eu acharia um insulto se eles estivessem tentando vender esse filme como se ele fosse realmente estrelado pelo James Dean, sendo que, não, isso seria uma farsa e praticamente um insulto à nossa inteligência. E outra coisa que me deixa revoltado nessa história é que, putz, Hollywood parece não conseguir deixar as coisas no passado, sabe? Eles passaram décadas com essa história de querer reviver franquias e filmes muito populares com remakes infinitos para ganhar mais dinheiro, e aí agora parece que a próxima fase vai ser então fazer a mesma coisa só que com atores que já morreram. Tipo, deixa essas pessoas no passado. Bola pra frente, dá esse papel pra um ator novo e promissor. Caramba, sabe? Vamos seguir adiante. Claro que a gente ainda precisa esperar o filme sair pra ver como eles vão fazer isso e como eles vão divulgar no marketing, mas por enquanto essa é uma ideia que eu não consigo engolir. TG Moraes, você utiliza algum aplicativo ou tabela para catalogar os filmes que assiste? Sim, eu registro todos os filmes que eu assisto usando a rede social Letterboxd, porque eu gosto dessa ideia de ter um diário e um registro mesmo de tudo que eu assisti. Só que eu comecei a usar o Letterboxd tem somente alguns anos, então eu não tenho um catálogo muito grande. Atualmente eu tenho aproximadamente 700 filmes registrados lá, mas isso é só o que eu registrei a partir do momento que eu criei minha conta no Letterboxd. Obviamente eu já vi muito mais filmes do que isso na minha vida toda. Então se você quiser acompanhar todos os filmes que eu assisto, é só ir me seguir lá no Letterboxd, é só me procurar com Max Valarezo. O Poiquim pergunta, o que você acha do cinema gospel ou religioso, desde os filmes do Scorsese como A Última Tentação de Cristo e Silêncio, até a série de filmes Deus Não Está Morto, Cabana e Superação, O Milagre da Fé. Você trouxe dois tipos de exemplos que eu considero completamente diferentes. Eu gosto muito da forma como o Scorsese fala nos seus filmes sobre as temáticas religiosas e católicas, porque ele faz isso de uma forma belíssima. Ele gosta de pegar esses temas e enraizar
na essência do filme, ele gosta de trazer isso com simbolismos, com paralelos entre histórias religiosas e as histórias que os personagens estão vivendo. E até mesmo quando ele fez um filme sobre Jesus, ele fez isso de uma forma diferente, trazendo questionamentos que às vezes iam contra alguns ensinamentos, alguns dogmas da religião. Então a forma como o Scorsese trabalha isso é muito bem pensada, é uma coisa que se enraiza em diferentes camadas e aspectos do filme, é um negócio muito bem executado. Agora, os outros filmes que você citou, eu acho que estão em outro nível muito abaixo, não consigo engolir porque, beleza, não tem nenhum problema você querer defender uma ideia religiosa usando um filme. Agora, a forma como eles fazem isso é totalmente panfletária e simplória. Na minha opinião, são filmes que estão muito mais preocupados com uma doutrinação religiosa do que realmente trazer temáticas religiosas de uma forma mais instigante e bem pensada com a unidade do filme como um todo. Carol Quahara, o que você acha de clássicos que são datados? Aqueles que apresentam ideias ultrapassadas, mas não deixam de ser filmes de excelente qualidade. Eles devem continuar sendo exibidos e relembrados ou já passaram da sua data de validade? Quando a questão são obras de arte que apresentam ideias ultrapassadas, antiquadas e até mesmo problemáticas, eu acho que não vale a pena a gente só fingir que elas nunca aconteceram e tentar forçar um esquecimento. Eu acho que é muito mais produtivo a gente reconhecer a existência dessas obras e analisar elas de forma crítica, para a gente poder usar elas como um ponto de partida para a gente entender o que faz elas serem tão problemáticas e por que elas já não condizem com a nossa visão de mundo atual. Eu falo muito disso no meu vídeo sobre A Canção do Sul, um filme que a Disney lançou décadas atrás, que é muito racista e que hoje eles tentam fingir que nunca existiu. Cleison Rodrigues, na sua opinião, por que o mercado cinematográfico de filmes de suspense e terror é tão fraco no Brasil? Culturalmente somos pobres quando a questão é esse tipo de conteúdo? Muito pelo contrário, a gente tem sim tido cineastas brasileiros nos últimos anos que têm lançado bons filmes de terror, filmes que são de qualidade. Por exemplo, eu já recomendei aqui no Entre Planos As Boas Maneiras, já recomendei também O Animal Cordial e mais recentemente recomendei também Morto Não Fala. E isso que eu tenho certeza que tem outros filmes desses gêneros que eu ainda não assisti. Mas, com certeza, a gente não tá pobre não, em termos de filmes brasileiros de suspense ou terror. O Alan Fred pergunta, qual foi a importância do Ciências Sem Fronteiras para a sua formação? O Entre Planos existiria se você não tivesse ido para a França? Para quem não sabe do que o Alan tá falando, durante a minha faculdade de jornalismo eu tirei um ano para fazer um intercâmbio em Lyon, na França, só para estudar cinema. Mas eu não fui pelo Ciências Sem Fronteiras, eu fui por um outro programa que era especificamente da minha universidade, a UNB, e era um programa que não tinha bolsa e que não bancava nada. E, muito provavelmente, o Entre Planos não existiria se não fosse por esse meu intercâmbio, porque foi durante esse ano, lá na França, que eu descobri a minha paixão por realmente mergulhar no mundo do cinema, estudar muito a teoria do cinema, estudar as obras em si e, principalmente, escrever sobre isso. Foi depois que eu voltei do intercâmbio que eu decidi que eu queria construir uma carreira falando sobre filmes. Então, esse canal provavelmente não existiria se não fosse por esses estudos. E com isso a gente encerra esse episódio de perguntas e respostas. Eu quero agradecer demais a todo mundo que me mandou perguntas. E se vocês querem ter ainda mais interações assim, eu sugiro que vocês vão me seguir lá no Instagram, porque com muita frequência eu vou lá nos meus stories abrir para perguntas e ficar um tempo interagindo e respondendo as suas perguntas. Se quiser me encontrar lá no Instagram, é só me procurar com @maxvalarizo. E se você quer ainda mais interação do que isso, você pode se tornar um apoiador do Entre Planos no Apoia-se. Porque eu tenho grupo fechado no Facebook para interagir com os apoiadores, tem live todo mês para conversar com esse pessoal e tem também o Cineclube para a gente debater filmes uma vez por mês via videoconferência. Para conferir os detalhes da nossa campanha é só clicar no link que está aqui embaixo na descrição. Se vocês quiserem me acompanhar nas demais redes sociais, é só me procurar usando os nomes que estão aparecendo aqui embaixo. E não se esqueça, é claro, de curtir esse vídeo e se inscrever aqui no Entre Planos para não perder nenhum dos nossos episódios. Mais uma vez, muito obrigado pela audiência, um abraço e até a próxima sessão.